O tema da aula de hoje é hanseníase. Eu acho que é um tema bem pertinente, que às vezes vocês vão ver em vários momentos ao longo da formação de vocês, mas que, como algumas outras doenças, tipo sífilis, tuberculose, HIV, nunca é demais a gente conversar sobre hanseníase, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a hanseníase. Primeiro, a primeira coisa que a gente tem que saber, por que é importante os profissionais de saúde, médicos ou não, conhecer a hanseníase e saber diagnosticar a doença? Em primeiro lugar, porque é uma doença endêmica no Brasil. Os próximos slides vão mostrar para vocês qual é a importância do Brasil no panorama mundial da hanseníase, tá? Mas também porque é uma doença infecciosa de alto poder incapacitante. A gente também vai falar sobre essas alterações ao longo da aula. Além disso, ela é uma atribuição formal da atenção primária no SUS e é uma prioridade das políticas públicas no Brasil e também no mundo. A hanseníase, junto com outras doenças, é considerada uma das doenças negligenciadas pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde, tá? Inclusive, esse gráfico que eu estou apresentando, esse mapa que eu estou apresentando, está nesse link aqui abaixo, que é um link da OMS, mostrando a distribuição geográfica da hanseníase. Está um pouco fora de foco, deixa eu só usar o apontador aqui, está um pouco fora de foco, mas para vocês entenderem, né, os países que estão com essa cor vinho, no caso Brasil, a Índia e outros países menores aqui, são os países com mais de 10 mil casos registrados no ano de 2018, tá? Então, na verdade, em 2018, nós tivemos cerca de 208 mil casos de hanseníase no mundo. O Brasil só perde para a Índia em número de casos, né? Considerando as Américas, o Brasil é responsável por mais de 90% dos casos de hanseníase. Em 2018, nós tivemos um pouco mais de 28 mil novos casos de hanseníase no nosso país, com uma prevalência de cerca de 1,4 para cada 10 mil pacientes. A Organização Mundial de Saúde preconiza que o número de novos casos seja inferior a 2 para cada 100 mil habitantes. E a prevalência, que é o número total de casos naquele momento, inferior também a 1, tá? Então, nós estamos disparadamente acima dos índices preconizados pela OMS. Esse daqui é um gráfico que mostra a distribuição dos casos novos de hanseníase, não é 2015, desculpa, é 2018, tá? Ele também está disponível nesse boletim, no boletim epidemiológico, colocado aqui no final do slide, que mostra a distribuição dos casos ao longo das unidades federativas, né? A média, né, o número de casos novos por ano para cada 100 mil habitantes no Brasil é esse aqui, 13,7. Disparadamente, nós temos o Tocantins, Mato Grosso, Maranhão e o Piauí e Pernambuco como os estados, né, com o maior número de casos novos. Então, basicamente, a região norte, a região norte, nordeste, centro-oeste, e nós, de São Paulo, estamos bem abaixo do índice do Brasil, tá? O que não deveria deixar
a gente não deveria ficar tranquilo apesar disso, porque a gente sabe que o estado de São Paulo é um estado de um fluxo muito grande de pessoas, tá? Então, a gente tem muitos pacientes que vêm desses estados, que vêm desses estados com a endemicidade grande, né? Ou que passam, né, um fluxo muito grande de migrantes, né? Seja por conta das universidades, né, como em Campinas, ou pelo trabalho, tá? E é justamente para evitar esse tipo de deformidade, a facies leonina, a infiltração do septo nasal, que eu vou mostrar também nos slides mais para frente, né? Deformidades em contratura, amiotrofias nas mãos, mal perfurante plantar, que são algumas das incapacidades vistas na doença, que a gente deve conhecê-la, porque isso daqui acontece muito tardiamente. Então, um diagnóstico tardio de um paciente já com a facies leonina, se a gente faz o diagnóstico do paciente quando ele já tem 10, quase 20 anos de doença, com certeza a gente vai pegar ele com esse tipo de alteração, com esse tipo de lesão plantar, tá? Então, a minha ideia é que vocês saiam daqui pelo menos suspeitando de hanseníase. A suspeição da hanseníase já faz com que eu fique muito feliz de vocês fazerem, por exemplo, um simples teste de sensibilidade térmica em uma lesão suspeita, tá? Bem, a hanseníase é uma doença infecto-contagiosa de evolução lenta, causada por esse agente, que é o Mycobacterium leprae. Ela é também conhecida com o nome de lepra, ou moléstia de Hansen, então às vezes vocês vão ouvir eu falar MH como uma sinonímia de hanseníase. Lepra, gente, o Ministério da Saúde extinguiu, né, essa denominação, você não vai ouvir nos manuais, né, ou nas propagandas do governo, a gente se referia à hanseníase como lepra, justamente por conta do estigma que o próprio nome carrega, numa tentativa de a gente tirar esse estigma que ainda existe em relação à doença, tá? E todos os sinais, todas as manifestações clínicas da hanseníase decorrem porque o bacilo, o micobactério, ele tem preferência pela pele e pelo sistema nervoso periférico. Eu digo, na verdade, que o bacilo da hanseníase, ele tem preferência pelo nervo. E aí, como ele vai atrás de nervos que estão em temperaturas mais frias, né, e, portanto, mais próximos da superfície da pele, secundariamente ele acomete a pele. Se a gente pensar assim, faz mais sentido a gente entender a hanseníase. O Mycobacterium leprae é um bacilo gram-positivo, álcool ácido resistente. Ele é um parasita intracelular obrigatório, então ele se multiplica no interior do macrófago. Por conta disso, é necessário que o indivíduo tenha uma imunidade contra agentes intracelulares, ou seja, faça uma resposta de padrão TH1, e ele tem uma multiplicação muito lenta. Ele demora cerca de 11 a 16 dias para se multiplicar, o que explica, em parte, o período de incubação muito lento de muitos anos e a demora também muitos anos para a manifestação das lesões de hanseníase. Isso se deve por conta das características de multiplicação do próprio bacilo. Ele é um bacilo diferente do Mycobacterium tuberculosis, que a gente não consegue cultivar, o Mycobacterium leprae, o que também dificulta a gente conhecer algumas características próprias da sua patogenicidade, etc. Ele tem preferência por temperaturas mais baixas e é por isso que ele escolhe nervos localizados mais próximos da superfície cutânea, né, em que as temperaturas são mais baixas. Então, você não vai ver o bacilo de Hansen no sistema nervoso central ou pegando estruturas, nervos, por exemplo, medulares, tá? E é uma doença que a gente diz que tem uma alta infectividade e uma baixa patogenicidade. O que quer dizer isso? Que ela é capaz de infectar um grande número de pessoas, mas de causar doença em um pequeno número de pessoas. O homem é considerado a única fonte de infecção. Existem sim a infecção em tatu, 7 bandas, etc., mas isso não tem importância
para a transmissão da doença aqui no nosso Brasil, né? E é um bacilo que é eliminado principalmente pelas vias aéreas superiores e pelas lesões de pele, como a foto, o desenho aqui do lado mostra para vocês. Também por conta, como eu já falei, do período de multiplicação, ele também tem um período de incubação muito longo, em torno de 2 a 7 anos, às vezes até mais, tá? E por conta também dessa característica da multiplicação lenta, longo período de incubação e baixa patogenicidade, o paciente, para transmissão, né, para outros, exige um contato íntimo e prolongado. Então, para que a gente pegue, o indivíduo tenha hanseníase, ele tem que ter um contato. Primeiro, tem que ter uma predisposição genética. Segundo, ele tem que ter um contato íntimo e prolongado com o paciente com hanseníase. E nem é com todas as formas de hanseníase, como a gente vai ver, tá? O que é um contato íntimo e prolongado? É um contato intradomiciliar, pessoas da mesma família, né? É um contato familiar, mesmo que não morem na mesma residência, ou mesmo social, por exemplo, indivíduos que participam da mesma igreja e que, portanto, se reúnem com uma frequência muito grande, ou exerce alguma atividade laboral que exige um contato íntimo, um contato prolongado, tá? Então, às vezes, quando a gente fala em contato íntimo e prolongado, a gente automaticamente pensa mais nas pessoas da nossa família, mas não necessariamente, tá? E o que acontece? O que significa, de novo, a baixa infectividade e a baixa patogenicidade? Significa que um indivíduo com hanseníase, ele pode entrar em contato com vários outros, mas a maioria dessas pessoas tem resistência ao bacilo e não adoece. Apenas 5 a 10% dos indivíduos vão manifestar a doença. E ainda assim, a maioria desses indivíduos vai se classificar nas formas que são ditas paucibacilares, ou seja, são indivíduos que, apesar de se contaminarem, eles têm uma boa imunidade. Eles desenvolvem uma imunidade com padrão, com produção de citocinas do padrão TH1, que são capazes de combater o bacilo. E, portanto, se o bacilo se multiplicar, vai ser uma quantidade muito pequena. Daí eles são ditos paucibacilares, tá? E uma proporção menor vão ser os multibacilares. Então, são aqueles azarados que não têm, que têm baixa resistência ao bacilo, porque eles produzem citocinas do padrão TH2, tá? E aí o bacilo, então, vai se multiplicar e causar manifestações diferentes nesses dois grupos de pacientes, tá? Aqui é para vocês verem como que funciona a balança. Então, antes eu tinha falado na classificação paucibacilar e classificação multibacilar da hanseníase, tá? Essa classificação pauci-multi é uma classificação que a gente usa para fins operacionais de tratamento, mas para fins clínico-patológicos, a gente vai considerar essas 3 formas, tá? Então, os pacientes que são ditos paucibacilares têm uma maior resistência ao bacilo, produzem citocinas com padrão TH1, como a IL-2, interferon gama, TNF-alfa, tá? E eles vão desenvolver uma forma da hanseníase, que é a forma tuberculoide, tá? Então, molécula de Hansen forma tuberculoide. Então, se vocês ouvirem eu falar MHT, tá? Então, os pacientes com a forma tuberculoide são os pacientes paucibacilares. Os desses outros 2 grupos, tá? São pacientes multibacilares, que possuem uma baixa resistência ao bacilo, produzem citocinas que não vão ser eficazes no combate ao agente, como a IL-4, IL-5 e IL-10, tá? São as formas virchovianas, tá? E a forma dimorfa. Por que eu coloquei essa balança, tá? Porque eu tenho 2 polos opostos, o totalmente anérgico, que é a forma virchoviana, o polo hiperérgico, que é a forma tuberculoide, e no meio o dimorfo, tá? Que ele tem uma imunidade
que oscila entre um padrão TH1 e TH2, ou seja, ele tem eu digo que ele tem uma imunidade peronomútil, não é suficiente para combater e para destruir o bacilo, tá? E como que é a evolução da hanseníase? Olha como é difícil a gente desenvolver hanseníase, né? Vocês já viram que só 5 a 10% dos pacientes que entraram em contato com o doente vão desenvolver a doença. Desses, a maioria vai ser paucibacilares, uma minoria vão ser os multibacilares. Em todas as formas, sejam elas pauci ou multibacilares, a lesão inicial é uma lesão que a gente chama indeterminada, ou MHI, tá? Então, eu entro em contato com o doente, eu posso simplesmente evoluir para a cura, uma doença subclínica sem lesão cutânea e daí para a cura, se não, eu vou evoluir para a forma indeterminada. Essa forma indeterminada já tem lesão cutânea, com características específicas que a gente vai comentar, e a partir da forma indeterminada, de acordo com a imunidade do indivíduo, eu vou progredir ou para o polo tuberculoide, né? Ou para o polo vichoviano, deixa eu tirar aqui, ou ficar no meio do espectro, que são as formas dimorfas. A gente está vendo essas três expressões, DT, DD e DV, justamente porque ele pode ficar bem no meio do espectro, e é o dimorfo-dimorfo. Pode ser um dimorfo mais próximo do polo vichoviano, então mais anérgico, e pode ser um dimorfo tuberculoide DT, mais próximo do polo hiperérgico, tá? Na prática, a gente acaba classificando o paciente em tuberculoide, vichoviano, dimorfo e a forma indeterminada. Então, vocês não precisam complicar a cabeça, nem se sentir na obrigação de subdividir esses pacientes que estão no meio do espectro, tá? Como que a gente vai fazer o diagnóstico da hanseníase? Esses critérios são os critérios determinados pelo Ministério da Saúde. O diagnóstico da hanseníase é feito pela presença de uma lesão de pele ou uma área cutânea com alteração da sensibilidade, ou a presença e o acometimento de um nervo periférico com ou sem espensamento, associado a alterações sensitivas, motoras ou autonômicas, ou a baciloscopia positiva no esfregaço intradérmico. Então, a gente está vendo que, por esses critérios do Ministério da Saúde, apenas um critério, e é baseado no exame complementar, que a gente vai falar muito brevemente, tá? Então, comentando isso, para vocês saberem que o diagnóstico da hanseníase, mesmo que seja confirmado com uma baciloscopia ou uma biópsia de pele, ele é eminentemente clínico, ele pode ser feito e deve ser feito clinicamente através do exame dermatoneurológico. Então, é a partir desses três critérios, né, formas de diagnóstico de hanseníase, que eu vou desenvolver a aula de hoje. Então, começando por esse primeiro critério, lesão de pele ou área com alteração de sensibilidade. Lembra aquelas apresentações que eu falei? Então, eu vou especificar e esmiuçar um pouquinho mais. Então, eu falei que a hanseníase, ela pode, sempre se vai apresentar pela forma indeterminada, e depois pode evoluir para tuberculoide, dimorfa ou vichoviana. Então, a hanseníase indeterminada, como eu já comentei para vocês, é a primeira manifestação da hanseníase, tá? Ela pode, como também vocês viram no slide anterior, evoluir para cura ou para outras formas da doença. Leva em média de uns 5 anos, mais ou menos, para ela começar a manifestar as lesões cutâneas a partir da infecção, tá? Mas é importante que, apesar de ter acometimento dos nervos cutâneos superficiais, não tem acometimento de troncos nervosos e, portanto, não vai deixar sequelas neurológicas. Então, se a gente diagnostica um paciente com hanseníase na sua forma indeterminada, a gente não vai ter aquelas alterações, aquelas incapacidades que a gente viu nos primeiros slides, tá? Porque apesar de sim, o bacilo já está acometendo os nervos, ele só pega os ramos nervosos, os ramúsculos da pele, tá? E aí, o exame de investigação, que é a baciloscopia, vai ser negativo.
Como são as lesões cutâneas? As lesões cutâneas são lesões normalmente manchas, em geral elas não têm relevo, ou se tem, tem muito pouco relevo. Hipocrômicas, que significa que são, então, mais claras que a cor da pele, mas podem ser levemente avermelhadas. Em geral, elas podem ser mais ou menos definidas, tá? As áreas podem ser as mais variadas possíveis, mas geralmente próximo à emergência dos nervos acometidos, né? Assim, ou pelo menos dos ramúsculos. E o que é importante, já tem alteração nervosa nessa pele, seja pelo teste de sensibilidade, que eu vou falar mais adiante como que vocês podem fazer, mas às vezes o paciente já refere, não vai, os pelos podem não estar presentes, se for, por exemplo, na pele, às vezes o paciente chega, olha, eu tô com essa mancha já faz uns 2 anos e eu percebi que essa mancha aqui na minha perna não nasce mais pelo, tá? A gente já teve um paciente, por exemplo, que trabalhava na construção civil, que tinha uma lesão no braço e ele percebeu que em cima daquela mancha não grudava o pó da construção, o pó do cimento, porque você tem alterações nervosas locais, não musculares autonômicas. Por isso que você vai ter, por exemplo, a anidrose, que é a diminuição do suor, tá? E é por isso que nesse paciente que era pedreiro, ele não suava naquela mancha e o pó ou do cimento, da construção, não grudava em cima da mancha branca, tá? Geralmente são manchas no número limitado, não costuma ser uma grande quantidade. Elas são assintomáticas ou levemente hipoestésicas, ou seja, o paciente pode perceber que elas que elas são menos sensíveis ao calor e ao frio, principalmente, tá? Mas eu não vou ter nenhuma alteração trófica, não vou ter nenhuma alteração de tronco, tá? Depois, a forma tuberculoide é aquela forma hiperérgica, é aquela forma paucivacilar, ou seja, ocorre em pacientes com boa resposta imune. Se eles têm boa resposta imune, mesmo os pacientes com hanseníase tuberculoide podem evoluir para cura espontânea, tá? Como eles têm também uma boa resposta, tanto o número de lesões como o acometimento dos nervos vai ser discreto. Então, a gente costuma dizer que ocorre um acometimento assimétrico dos nervos, e, em geral, a gente tem até um tronco nervoso acometido. Então, se no exame dermatoneurológico eu posso ter até poucas lesões, mas eu tenho mais de um nervo, tenho 2 nervos acometidos, já não é uma hanseníase tuberculoide, mesmo com um número limitado de lesões. Como é uma forma com uma boa resposta imune, a baciloscopia, que é a presença do agente, ela vai estar negativa. E as lesões cutâneas? Ora, se o paciente tem uma boa imunidade, as lesões vão ser em número limitado, normalmente assimétrica, geralmente numa quantidade inferior a 5 lesões, tá? Embora esse número mágico, 5, a gente não saiba de onde foi tirado, tá? Por isso que eu falo que muito mais do que se ater ao número de lesões, vocês vão se ater à assimetria e ao acometimento nervoso. E essas lesões normalmente são, como vocês veem, bem delimitadas, são placas bem delimitadas, que elas podem ter o centro polpado e as bordas mais elevadas. Elas podem ser totalmente preenchidas, né? Mas o importante é que elas são e geralmente eritematosas, às vezes levemente hipocrômicas, então podem ser mais avermelhadas ou menos avermelhadas, mas o que chama a atenção é que elas são bem delimitadas, também já com alteração da sensibilidade. Em qualquer tipo de hanseníase, independente do tipo de lesão cutânea, a alteração de sensibilidade vai ser comum em todas as formas, tá? Já o polo extremamente oposto, o polo anérgico, é a hanseníase vichoviana, né? Então, nesses indivíduos, eles não desenvolvem a resposta imune adequada. Então, o bacilo vai se multiplicar, né? Então, esse paciente vai ser classificado naquelas formas multibacilares. Então, o que a gente vai ter se o bacilo se multiplica em quantidade? A gente vai ter múltiplos nervos acometidos, 2 ou mais, tá?
O acometimento nervoso, ele costuma ser lento e progressivo. Então, como o agente tem uma multiplicação bacilar lenta, por mais que eu tenha vários nervos acometidos, essa destruição nervosa é lentamente progressiva, o que às vezes pode fazer com que o paciente demore muito tempo a procurar o atendimento. E aí, quando ele vai procurar, ele já tem uma perda de sensibilidade nas mãos, nos pés, tá? Então, não é uma coisa, alteração nervosa, normalmente ela não é percebida com uma progressão rápida, na maior parte dos pacientes, a não ser em algumas condições que eu também vou falar mais para frente, tá? E é interessante que o paciente vai se multiplicar nos nervos, na pele, e pode ter infiltração difusa em vários órgãos. Nesse caso, como o bacilo se multiplica muito, a baciloscopia, que é o exame de investigação, vai ser sempre positiva. E essa forma, junto com a forma dimorfa, que é a próxima que eu vou comentar, elas são as formas contagiosas, tá? Então, apenas os indivíduos multibacilares é que são capazes de transmitir a doença. A forma bichoviana, ela pode apresentar várias manifestações cutâneas, né? Desde nódulos, né? Alguns até de aspecto até meio queloidiano, mais ou menos difusos, mais ou menos infiltrados, tá? Lesões planas, tubérculos, pápulas, nódulos, até aquela forma clássica que é a fascies leonina. Para quem não sabe o que é fascies leonina, às vezes já ouviu falar, mas fica com vergonha de perguntar para a professora, a fascies leonina é típica da hanseníase bichoviana, ela decorre da infiltração cutânea dessa região da pele do indivíduo. Então, você tem uma infiltração cutânea, a infiltração da fascies pelo bacilo, levando principalmente a uma queda das sobrancelhas, muito mais da cauda das sobrancelhas do que do restante, mantendo a implantação do cabelo, tá vendo? Esses dois indivíduos, a orla de implantação do couro cabeludo permanece a mesma. Essa daqui já faz muito tempo que não tem sobrancelha, até fez uma maquiagem definitiva, tá? Esse rapaz também já não tem sobrancelha, tá? Então, na fascies leonina, você tem uma fascies infiltrada, né? Presta atenção aqui, a infiltração do lobo da orelha, a perda de pelos da sobrancelha, que a gente chama madarose, principalmente da cauda das sobrancelhas, mantendo a orla de implantação do couro cabeludo, e você pode ter infiltração, inclusive, do nariz, né? Pode haver, inclusive, desabamento nasal por infiltração do septo nasal, tá? A gente também já teve paciente novo, 18 anos, que quando a gente perguntou se ele tinha algum sintoma de obstrução nasal, né, de coriza, ou se ele tinha percebido que a face dele tinha mudado, o pai comentou. O pai comentou justamente, olha, doutora, o nariz dele está ficando diferente. Eu falo para ele que o nariz dele está ficando achatado, ele não tinha esse nariz, por conta da infiltração, tá? Já a hanseníase dimorfa é aquela forma que está no meio do espectro. Então, ela é dita que ela é imunologicamente instável. Mas entendam que imunologicamente instável não é porque ela pode migrar para o polo bichoviano ou para o polo tuberculoide. Já está determinado geneticamente para onde ela vai migrar, mas ela está no meio do espectro. Ou seja, ela tem uma certa imunidade, ela consegue matar bacilo, mas não o suficiente para impedir totalmente a multiplicação, tá? Então, ela não chega a ser tuberculoide, mas também não chega a ser bichoviana, tá? E aí, dependendo dessa predisposição genética, ela vai se aproximar mais do polo tuberculoide, mais do polo bichoviano, ou vai ficar bem no meio do espectro, que é a forma dimorfa, tá? Eu costumo dizer que os pacientes dimorfos são os que mais se ferram na hanseníase, tá? Porque, gente, se vocês quiserem fazer um comentário, eu vou pedir para abrir o microfone e perguntar, principalmente em relação ao microfone, porque às vezes a minha internet está ruim e eu não consigo ver o que vocês escrevem no chat, tá?
A hanseníase dimorfa, eu digo que os pacientes com essa forma são os pacientes que mais se ferram na hanseníase, porque, em geral, o comprometimento neural costuma ser mais frequente, mais precoce e mais intenso, porque se eles conseguem matar um pouco o bacilo, então o bacilo se multiplica mais, mas eles também conseguem matar um pouco o bacilo. E onde que está o bacilo, primordialmente? No nervo. Então, a lesão neural não é infrequente nessa forma. A baciloscopia pode ser negativa ou positiva, em geral é positiva, mas não costuma ser tão positiva quanto na forma vichoviana, e como eu já falei, é uma forma clínica mais mutilante ou incapacitante. Aqui, algumas das manifestações. Então, vejam que as formas apresentadas até agora, elas podem diferir muito entre si, mas também podem se confundir. Então, a hanseníase, na sua forma dimorfa, as lesões podem ter, são lesões que a gente diz placas, também vazadas, mas que, em geral, o centro, né, a parte interna dessa placa é bem delimitada, e a parte externa é mal delimitada, diferente da forma tuberculoide, que a gente tem um limite interno e externo bem preciso. Podem ser mais ou menos eritematosas, e classicamente tem essa forma vazada, que a gente chama de placas foveolares ou lesões em queijo suíço. Né? Então, essa apresentação é mais típica dos dimorfos, mas é claro que quanto mais ele se aproxima do polo vichoviano, maior a infiltração cutânea, tá? Beleza, vocês já viram todos os tipos de lesões cutâneas. Nossa, mas é muito difícil. Se vocês virem o tanto de diagnóstico diferencial, vai ser mais difícil ainda fazer o diagnóstico. Mas calma, tem uma salvação. Eu vou só apresentar rapidamente alguns diagnósticos diferenciais, principalmente para quem está um pouco mais avançado, né, no quarto, quinto ano, né, que já conhece mais algumas dermatoses. Então, essas lesões hipocrômicas mais claras que a cor da pele, das formas indeterminadas, por exemplo, podem ser confundidas com a pitiríase alba, né, que é uma dermatose muito frequente nos pacientes atópicos, tá? Ou mesmo com a pitiríase versicolor, que é uma micose superficial, também relativamente comum. Já à medida que a gente vai evoluindo, né, o paciente com as formas tuberculoides também podem fazer diagnóstico diferencial com a própria tinea corporis, né, que é uma micose superficial, uma dermatose relativamente comum, até com dermatoses menos comuns, como granuloma anular. Percebam como as placas, elas podem lembrar muito as lesões bem delimitadas da hanseníase tuberculoide. Tá? E até com lesões que vocês veem bem menos na prática clínica de vocês, como lesões de sarcoidose. Existem vários outros diagnósticos diferenciais, tá? Estou colocando só aqui alguns deles. A forma mais infiltrada daqueles nódulos que a gente viu nos pacientes com a forma vichoviana podem, por exemplo, fazer o diagnóstico diferencial com algumas formas de linfoma cutâneo e até com a sífilis, né, que a gente já costuma dizer que a sífilis é a grande imitadora, então ela pode até confundir com nas formas mais tardias com algumas lesões de hanseníase, tá? Mas o que é importante vocês saberem? Que a principal diferença entre a hanseníase e outras doenças dermatológicas é a alteração de sensibilidade nas lesões de hanseníase. Então, nossa, eu vi até agora a aula da doutora e fiquei mais confusa ainda. Acho que eu nunca vou saber fazer o diagnóstico de hanseníase. Não se preocupem, suspeitem, e aí vocês fazem o teste de sensibilidade. E qual que é a sensibilidade que está alterada na hanseníase? E como a gente faz a pesquisa de sensibilidade nas lesões? Existem 3 tipos de sensibilidade que a gente tem que avaliar. A térmica, que é a primeira que a gente perde na hanseníase. A dolorosa e a tátil. Normalmente, a perda de sensibilidade é nesse sentido. Primeiro a térmica, depois a dolorosa, depois a tátil. É por isso que eu digo para os alunos do quarto, do quinto ano, que não adianta pegar uma agulhinha rosa e ficar espetando
o paciente na lesão, porque ele pode ter a sensibilidade dolorosa e até a tátil, e já ter a térmica diminuída. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é testar a sensibilidade térmica, isso é feito de um modo muito simples. Se a gente tiver, o ideal é pegar um tubo de ensaio ou algum frasco, de preferência de vidro, né, que é mais fácil de transmitir o calor, com água quente, água a temperatura ambiente, e testar, saber se o indivíduo consegue distinguir entre água quente ou fria. Quando a gente não tem isso disponível, a gente pode fazer com um cotonete, um chumaço de algodão embebido em éter ou embebido em álcool, tá? Isso é um pouco pior de fazer com éter e com álcool, porque eles são voláteis, né? E evaporam mais rápido, tá? Acessibilidade dolorosa, a gente pode fazer com uma agulha, simplesmente encostando, ou com alfinete, né, com a ponta do alfinete. Acessibilidade tátil, o ideal é que seja com um equipamento com fino, delicado. Então, uma mecha de algodão, tá? Um fio dental, né? Ou até uma estrutura como essa, tá? Isso daqui é um monofilamento que a gente usa para testar a sensibilidade dos pacientes com hanseníase ou em outras doenças com acometimento neurológico, como no diabetes, por exemplo, tá? Quando a gente não tem nada disso, a gente faz tudo isso e quer ir até um pouquinho mais, a gente pode testar a sensibilidade protetora simplesmente com a ponta da caneta esferográfica, ou seja, a ponta da caneta que você atende o paciente na lesão ou nos nervos, né, nas áreas inervadas, né, daqueles nervos acometidos, você pode fazer esse teste. Então, não suspeitem de hanseníase. E na suspeita, façam o teste de sensibilidade nessa ordem, térmica, dolorosa e tátil, ok? Voltando para o diagnóstico, nós já abordamos as lesões de pele. Vamos abordar agora como que a gente investiga e como ocorre o acometimento dos nervos periféricos nesses pacientes, tá? Então, eu falei para vocês que a hanseníase, na verdade, ela gosta dos nervos que estão em temperatura mais baixa. Pensando assim, ela vai acometer principalmente esses nervos demonstrados aqui nessa foto esquemática. Por quê? Porque esses nervos, eles vão, em algum momento, ter superficialização. Então, na face, ela acomete principalmente o nervo facial e o trigêmeo, que quando acometido em graus mais severos, vão provocar o lago oftálmico, ou seja, a gente pede para o indivíduo fechar os olhos e ele não consegue fechar os olhos, tá? Isso decorre do acometimento do facial. O trigêmeo interfere com a sensibilidade corneana, o que pode levar a úlceras de córnea. Nos membros superiores, o acometimento do ulnar, principalmente ao nível do cotovelo, quando ele está mais superficializado, do mediano e do radial, podem dar alterações tróficas próprias, como o que a gente chama mão em garra. Essa mão em garra é uma mão em garra ulnar e mediana. Por quê? O ulnar inerva o quinto e um lado, né, do quarto dedo, tá? E o mediano, os demais, tá? Então, uma garra completa como essa é uma garra ulnar mediana, mas muitas vezes o paciente tem a flexão e a amiotrofia apenas desses dois, que é a garra ulnar. O radial leva a mão caída, mas o radial é menos acometido do que esses dois que eu comentei. E nos membros inferiores, a gente tem o acometimento do fibular comum, que passa aqui logo atrás aqui do joelho, tá? Ele pode levar a um pé caído. E o acometimento do tibial posterior, que é responsável pela sensibilidade plantar e que, quando acometido, pode levar a mal perfurante. O que acontece no mal perfurante num paciente com hanseníase, com um paciente com diabetes? Ele não tem sensibilidade, então ele vai traumatizando aquele local, vai formando aquela calosidade, até que depois ele forma uma úlcera. Se ele tivesse sensibilidade naquela região, né, o reflexo, né, natural seria
você sentir dor e você remover aquele desconforto, né? Então, você ia ter uma dor naquela calosidade e você ia procurar cuidar. Como ele não tem sensibilidade, isso pode evoluir para o mal perfurante. Então, esses são os nervos normalmente acometidos na hanseníase e que eu vou procurar alterações na face, nas mãos principalmente, nos pés, e vou tentar palpar esses nervos, se eles estão espessados ou não. Em geral, nessas mesmas facial, a gente não palpa, né? O auricular ele não tem nenhuma repercussão motora, mas ele pode estar espessado e visível, tá? Mas, em geral, os dos membros superiores e inferiores, a gente vai tentar palpar e ver se eles, perceber se eles estão espessados ou não, tá? Aqui uma demonstração de como é feita a palpação. Aqui a palpação do nervo ulnar, né? Na fossa epitrocleana. O mediano a gente não costuma palpar, mas a gente pode percuti-lo. E o radial a gente pode palpar aqui no final do deltoide ou na tabaqueira anatômica quando ele está espessado. Nos membros inferiores, o fibular, eu vou palpar aqui um pouco atrás da fossa poplítea e o tibial posterior atrás do maléolo, ok? Então, todo paciente que eu tenho suspeita de hanseníase, além do teste de sensibilidade térmica, dolorosa e tátil nas lesões cutâneas, eu tenho que fazer o exame neurológico, procurar por amiotrofias, testar a força muscular e tentar palpar pelo menos esses nervos mais frequentemente acometidos. Por fim, o último critério para o diagnóstico é a baciloscopia positiva. Às vezes eu não tenho um nervo periférico palpável, ou não percebi uma lesão de pele, não sei. Mas se eu tenho uma baciloscopia positiva, isso já faz com que eu tenha um paciente com diagnóstico de hanseníase. Na verdade, toda baciloscopia positiva já coloca o paciente automaticamente como tendo uma hanseníase multibacilar, tá? Mas percebam que é tudo ou, tá? Então, a baciloscopia positiva não é condição sine qua non para o diagnóstico, tá bom? Só para vocês saberem, aqui a gente tem o bacilo de Hansen, então a gente colhe um raspado, de preferência da lesão suspeita e de alguns pontos índices que a gente padronizou como sendo o lóbulo da orelha, o cotovelo e o joelho, tá? Antigamente a gente pegava só a linfa, mas hoje a gente tenta fazer um raspado dérmico. E aí a gente vai fazer colocações específicas e olhar no microscópio para ver estruturas como essa. E ver se aquele bacilo está corado totalmente, então o bacilo está íntegro, se ele está granuloso ou se ele está fragmentado. Dependendo do aspecto do bacilo, eu posso dizer que ele está vivo ou morto. Tudo bem, gente? Vocês estão me ouvindo? Professora, posso tirar uma dúvida? Pode. Se o paciente tiver clínica ou acometimento do nervo periférico ou uma perda de sensibilidade típica das lesões, assim, mas vier com a baciloscopia negativa, isso já exclui ser vercoviana ou tem que refazer? Quem vai classificar é você, tá? Se ele tem dois ou mais nervos acometidos, mesmo que a sua baciloscopia venha negativa, você está autorizado a classificar ele como sendo não vamos nem falar vichoviano ou dimorfo, tá? Vamos falar multibacilar, tá? O que acontece em relação à baciloscopia? Apesar da baciloscopia ser muito útil, ela é técnico, é igual o exame micológico direto. Eu digo que ela é técnico dependente na coleta e técnico dependente para ver. Você entendeu? Então, se eu não faço uma boa coleta, talvez eu não consiga ver bacilo. Ou se eu não tenho uma prática de saber se o bacilo está íntegro, se o bacilo está fragmentado, eu posso dar negativo, eu posso dar poucas cruzes, porque a baciloscopia eu graduo em cruzes, entendeu? Então, eu vejo muita gente se basear na baciloscopia, mas se a gente for ver, eu tenho
Se a gente for ver, eu tenho, é muito mais importante que eu considere as lesões cutâneas e o acometimento neurológico na classificação desse doente, tá? Mas essa sua dúvida é muito pertinente e é muito comum. Entendi, professora. Obrigada. Imagina. Vocês estão me ouvindo direitinho, né? Estamos sim. Já estamos mais perto de acabar, eu acho. Ó, então, só para a gente fazer, como eu estou indo agora para o tratamento, a gente já sabe fazer o diagnóstico. Lesão de pele suspeita com alteração de sensibilidade. Exame neurológico alterado, né, com nervos palpáveis ou espessados, ou com diminuição na sensibilidade na topografia desses nervos, ou a baciloscopia positiva. Uma vez que eu já fiz o diagnóstico, eu vou precisar classificá-lo, tá? Para daí fazer o tratamento. Então, para fins de tratamento, o que vale é a classificação operacional. Então, só relembrando, a forma tuberculoide e a forma indeterminada, operacionalmente, para fins de tratamento, elas são classificadas como paucibacilares, e as formas dimorfas e bichovianas são classificadas como formas multibacilares, porque a gente só tem 2 esquemas terapêuticos, o esquema pauci e o esquema multibacilar, tá? Bem, como é feito o tratamento? Os paucibacilares, a próximo slide eu mostro a cartelinha, né? Então o tratamento é gratuito, distribuído pelo SUS. O tempo de tratamento dos paucibacilares é de 6 meses. Eu falo 6 doses e não 6 meses, porque em geral são 6 meses, seriam 6 cartelas, 6 meses. Mas se isso é feito em até 9 meses, eu considero aquele paciente como tratado. Já os multibacilares são 12 doses, né, que podem ser feitas em até 18 meses. E o interessante, a alta por cura não depende da negativação do bacilo, porque o que acontece? A eliminação desse bacilo pelo organismo é muito lenta. E como é o técnico que classifica se aquele bacilo que ele está vendo está íntegro e, portanto, viável, ou se está fragmentado e, portanto, morto, pode ser muito variável. Então, eu fazendo o esquema terapêutico preconizado, eu não preciso colher baciloscopia. E até melhor não colher, porque há uma grande chance de a baciloscopia, digamos, está 6 cruzes no começo do tratamento e está 4 cruzes um ano depois, tá? E isso não quer dizer que o paciente não foi tratado adequadamente, tá? Esse bacilo morto vai sendo eliminado. E essas são as 2 cartelinhas, tá? Então, eu sempre tento mostrar para os residentes e para os alunos, fazer vocês conhecerem as cartelas, porque a gente conversa muito com o paciente, você está tomando comprimido branquinho e um marronzinho, ou só um branquinho? E aí, quando ele me responde, eu já sei se ele está fazendo o tratamento multibacilar ou o tratamento paucibacilar, tá? Então, o que está discriminado aqui? O branco, nos 2 esquemas, é a dapsona, tá? Esse daqui, pauci, esse aqui, multi. Esse daqui, 6 doses, à esquerda, o da direita, 12 doses. O comprimido branco é a dapsona, o comprimido vermelho, amarronzado, é a clofazimina, que só tem no paucibacilar. E o que é essa cartelinha que é destacável? Isso daqui é a dose mensal. Então, normalmente, o certo é o paciente, quando recebe essa cartela da enfermagem, tomar essas medicações da dose mensal de modo supervisionado, ou seja, o médico ou a equipe de enfermagem vê o paciente tomar essa dose supervisionada e ele leva para casa o restante da cartela, tá? A dose supervisionada, nos 2 esquemas, vai ter rifampicina, 300 mais 300. Nem precisa ser até a dose, tá, gente? Mas a rifampicina está nos 2 esquemas, tá? Mais um de dapsona, e aqui no caso do multibacilar, essas aqui são clofazimina, tá? Em dose maior do que a dose diária, tá? Então, só para vocês saberem, paucibacilar 6 meses com dapsona e rifampicina. Multibacilar 12 meses com dapsona, clofazimina e rifampicina,
tá? Então, às vezes vocês vão ver a gente falar, ela já usou quantas doses? Está em que dose supervisionada? Porque se a gente vê que ele está na 7ª dose supervisionada, é porque já foram 7 cartelas, 7 meses, tá bom? E, por fim, as reações ansênicas. Por que é importante, mesmo quem está ouvindo falar pela primeira vez em hanseníase, por que é importante conhecer, ou pelo menos saber que existem reações ansênicas? Porque as reações ansênicas, elas, na verdade, são fenômenos agudos que ocorrem durante a evolução da hanseníase e que podem ocorrer em todas as formas, exceto no indivíduo com a forma indeterminada. Podem ocorrer antes, durante ou após o tratamento, podem ser a única manifestação da doença. Na verdade, as reações ansênicas são fenômenos inflamatórios, tá? É por isso que elas podem ocorrer tanto nas formas false quanto nas formas multibacilares. A depender do tipo de imunidade do indivíduo, é que eu vou ter reação hansênica do tipo 1, que ocorre nos indivíduos que têm uma boa imunidade, e reação hansênica do tipo 2, que ocorre nos indivíduos que não têm uma boa imunidade. O que acontece? Esse quadro, ele congrega mais ou menos o que tem mais de importante saber como diferenciar as reações hansênicas, né? A reação tipo 1 é também chamada reação reversa, e a reação tipo 2 é o famoso eritema nodoso hansênico, tá? Então, lembrando, a tipo 1 ocorre nos pacientes que têm uma boa imunidade, que são os paucibacilares, ou os multibacilares, mas do polo dimorfo, porque lembra que só os dimorfos é que ainda tem um pouquinho de imunidade, tá? Já o eritema nodoso hansênico, ele ocorre apenas nos multibacilares. É por isso que eu digo que os dimorfos são os que mais se ferram, porque eles podem ter reação tipo 1 ou reação tipo 2, tá? Na reação tipo 1, é o próprio organismo que destrói o bacilo. Como o bacilo está no nervo, isso pode causar lesão nervosa, que é a neurite. Já na reação tipo 2, qual que é a fisiopatologia? O paciente ele não tem uma boa imunidade, certo? Então, ao invés de ele combater aquele organismo intracelular, fazendo imunidade TH1, ele produz anticorpos, que é a imunidade TH2, né? Só que anticorpos não faz uma boa defesa contra agentes intracelulares. E o que vão acontecer esses anticorpos? O que esses anticorpos vão fazer? Esses anticorpos, muitas vezes, vão chamar o complemento, vão formar imunos complexos e vão se depositar em cima dos bacilos, tentando matar aquelas células ou aquelas estruturas que têm bacilos. Só que nisso, eles não apenas vão ser incapazes de matar o agente, como eles vão desencadear várias reações inflamatórias que vão levar nas manifestações da reação tipo 2, tá? Então, a fisiopatologia é diferente. A apresentação da reação tipo 1 e da reação tipo 2 também é diferente, tá? Em geral, a reação tipo 1 ocorre nas lesões já existentes de hanseníase, em que essas lesões elas ficam mais infiltradas, mais vermelhas, e o eritema nodoso normalmente é uma reação mais sistêmica. A partir do momento que eu penso assim, só acontece nos pacientes que têm muitos bacilos, e os bacilos desses pacientes, né, multibacilares, estão em tudo que é lugar, então a reação inflamatória pode ser sistêmica, tá? A lesão cutânea normalmente é o eritema nodoso hansênico, tá? O que acontece de ruim, verdadeiramente ruim e comum que pode acontecer nessas duas reações? Isso aqui, a neurite. O bacilo, o processo inflamatório vai ocorrer e vai levar à inflamação desse nervo que a gente chama de neurite. Então, a neurite ela pode ocorrer tanto nos pacientes que fazem reação tipo 1, quanto que fazem reação tipo 2. Ai, beleza, bonito, li, entendi, mas como que eu sei que o paciente está tendo neurite? Ele vai se queixar de dor, ele vai se queixar de dormência, ele vai se queixar de fraqueza, tá? Então, por exemplo, ele vai vir e dizer, olha, eu não consigo mais pegar um copo, uma panela, eu não tenho mais força na mão, tá doendo muito, e quando ele aponta para exemplo, o trajeto do nervo ulnar, ou ele vai apontar a planta dos pés, ele vai dizer, doutor, eu não tinha isso, mas agora eu não consigo dormir.
Porque quando eu deito, só de relar o lençol no meu pé, já me dói, eu não consigo nem dormir. Então, isso são sintomas de neurite. E aí, quando eu for fazer o exame dermatoneurológico, eu vou ter aquele nervo mais sensível, vou tentar palpar o nervo, ele vai se queixar de dor, por exemplo, tá? Em geral, o paciente com reação tipo 1 tem um bom estado geral, com tipo 2, como é uma reação mais generalizada e sistêmica, ele pode estar apático, uma cara toxemiada, febril, inclusive, tá? Nos dois casos, pode ocorrer durante o tratamento da hanseníase, mas em especial hanseníase, que é a reação tipo 2, ela pode persistir mesmo depois do tratamento. Porque o que acontece? Eu comentei com vocês que a eliminação do bacilo morto pode demorar vários anos, principalmente se a carga bacilífera é muito alta. Então, enquanto ele ainda tiver bacilo, mesmo que morto, eu posso estar produzindo anticorpo e eu posso estar formando imunocomplexos e causando a reação do eritema nodoso, tá? Sem significar que o paciente tenha hanseníase ainda, tá bom? Isso costuma ser uma coisa que é bem complicada, que às vezes os alunos, e mesmo nós médicos, temos muita dificuldade em diferenciar, tá? Então não fiquem preocupados se vocês não estiverem conseguindo, tá? Como eu tenho a reação sistêmica, na reação tipo 2, além da neurite, que pode ser comum aos dois tipos de reação, tá? Na reação tipo 2, além da neurite, eu posso ter outras ites, né? Inflamações. Hepatite, uveíte, artrite, orquite. Então, não é incomum o paciente se queixar de dor no trajeto nervoso, ter uma articulação acometida e exames laboratoriais alterados com alteração de enzimas hepáticas, por exemplo. E a lesão cutânea? Que é o que importa, né, nessa aula, né? Viemos aqui para falar, para ver, ler o texto ou para ver imagem, né? Então, esse paciente é um paciente com a forma dimorfa, ele já tinha essas lesões, e depois de começar o tratamento, quando os bacilos começaram a ser mortos com mais intensidade, ele compareceu no PS com essas mesmas lesões, muito mais infiltradas, muito mais evidentes, e até com o aparecimento de lesões em outras áreas. Então, se tem piora das lesões antigas e o aparecimento de novas lesões, eu classifico isso numa reação rancênica tipo 1. Aqui é o mesmo paciente, sem reação, e na vigência de reação, tá? Então, ele já tinha um pavilhão auricular um pouco infiltrado, que se tornou, evidentemente, parece até uma condrite, né? Uma infecção, uma inflamação da cartilagem. Já a reação rancênica tipo 2, ela costuma ser mais monótona, que o mais comum é o eritema nodoso rancênico. Então, é aquele paciente que pode até não ter ou não as suas lesões de hanseníase, né, já diagnosticadas, e que vem dizendo que aparecem lesões avermelhadas, que na palpação não são manchas, né, não são máculas, são nódulos. Então, são nódulos eritemato-violáceos, que costumam ser dolorosos, tá? Isso é o eritema nodoso, que quando ocorre na vigência de hanseníase, a gente chama eritema nodoso rancênico, que tem essa fisiopatologia própria que eu expliquei para vocês, tá? Beleza, sei diagnosticar a hanseníase, sei diagnosticar as reações rancênicas, e se por um acaso chegar um paciente com reação rancênica, o que eu tenho que fazer? Sempre manter o tratamento. Isso não é uma reação às medicações, tá? E nem é indício de que o paciente não está respondendo ao tratamento. Então, PQT é poliquimioterapia, tá, gente? É o tratamento, é o nome do tratamento que a gente dá à hanseníase. Então, sempre manter o tratamento, tá? Se o paciente tiver neurite, tiver dor, né, seja na articulação, seja do nervo, repouso daquele membro afetado. Mais especificamente, se além das lesões de pele,
eu tiver neurite, ou seja, aquele nervo está sofrendo, aquele nervo está inflamado. Se eu não tratar aquilo, eu posso levar a uma sequela permanente daquele nervo. O nervo não se regenera. Então, eu tenho que entrar com substâncias anti-inflamatórias. A principal substância anti-inflamatória que a gente usa é o corticoide sistêmico. Não cabe aqui eu ficar falando de doses, tá? Mas paciente tem, além da lesão, se ele tem só a lesão de pele, tá? É uma coisa. Se eu tenho a lesão de pele, ele tem uma neurite, eu sou obrigada a fazer um tratamento anti-inflamatório com corticoide. No caso específico do eritema nodoso rancênico, se ele só tem aquelas lesões nodulares que eu mostrei no último slide, que é o eritema nodoso, eu posso entrar com essa medicação que chama talidomida, com única ressalva. Eu estou falando um pouco mais de tratamento, mas para o pessoal do 5º ano, tá? E do 4º também, tá? A única ressalva, aqui a caixinha da talidomida, percebam que na caixinha você tem uma criança com focomelia, né? Então, sem os membros, porque esse é um efeito colateral importantíssimo, né? A talidomida é altamente teratogênica, tá? Então, mesmo que eu tenha uma paciente, mulher em idade fértil, com eritema nodoso rancênico, eu não posso dar talidomida sobre o risco de ela engravidar tomando essa medicação, a criança nascer com focomelia, tá? Então, evitar dar talidomida para mulheres em idade fértil. No homem isso não tem problema, ou se a mulher, obviamente, já não tiver em idade fértil, tá bom? Resumo, não durmam, essa é a parte mais importante da aula, tá? Pode dar um print se você quiser. Então, resumindo, a grosso modo, as formas tuberculoides têm poucas lesões, tá? Poucos nervos acometidos, são assimétricas e possuem limites internos e externos bem definidos. Isso vai se perdendo à medida que eu vou indo para as formas dimorfas e vichovianas, tá? Aumenta o número de lesões, aumenta o número de nervos, elas vão ficando mais simétricas, porque o paciente vai ficando mais infiltrado, e as lesões vão perdendo os seus limites, tá? Em relação aos bacilos, a histologia, tá? Eu não falei de Mitsuda, tá? Também acho que aqui não cabe a gente falar, mas o pessoal do 4º, do 5º ano já tem uma noção, tá? Então, só um resuminho em relação a essas características das formas tuberculoides, dimorfas e vichovianas. E em relação às reações, então, o tuberculoide, como ele tem uma boa imunidade, ele só faz reação tipo 1, que envolve uma imunidade celular, né? Se ele tem neurite, eu trato com corticoide. O vichoviano, como ele desenvolve imunidade humoral, ele vai fazer uma reação tipo 2, e eu posso tratar com talidomida, ou se ele tiver uma neurite, com corticoide. E o coitado do dimorfo, que tem um pouquinho de cada, tem imunidade peronomútil, ele pode fazer os 2 tipos de reação, e por isso eu digo que é o que mais se ferra na evolução da doença. Tá bom? Acho que esse é o último slide, essa é a minha bibliografia, mas para por fim, eu vou só colocar esse vídeo, gente, que é um vídeo desenvolvido pela própria Liga. A gente fez um concurso entre vocês, né, para o desenvolvimento de vídeos educativos, né? E um dos vídeos foi esse de hanseníase que eu vou apresentar para vocês. Então, feito por vocês, e para os pacientes, tá? Você sabe o que é hanseníase? A hanseníase é uma doença contagiosa crônica que acomete os nervos e a pele, causada por uma bactéria chamada Mycobacterium leprae ou bacilo de Hansen. O Brasil é o 2º lugar do mundo na ocorrência dessa doença, perdendo apenas para a Índia em número de casos. No ano de 2018, foram registrados mais de 26 mil novos casos de hanseníase. Descrita desde a antiguidade, a hanseníase era conhecida pelo nome de lepra. Havia a crença de que a doença era hereditária ou fruto do pecado divino,
gerando preconceito e exclusão social dos doentes. Como saber se tenho hanseníase? Manchas ou placas esbranquiçadas, avermelhadas ou amarronzadas em qualquer parte do corpo com diminuição ou perda da sensibilidade ao calor, à dor e ao toque, ou áreas com diminuição dos pelos e do suor, podem ser hanseníase. Além disso, você também pode notar caroços ou inchaços no corpo, em alguns casos avermelhados e doloridos, diminuição da sensibilidade e ou da força muscular de olhos, mãos e pés, dor e sensação de choque, fisgadas e agulhadas ao longo dos nervos de braços, mãos, pernas e pés. O diagnóstico é realizado através do conjunto do exame físico dos sintomas e biópsia das lesões, se necessário. Podemos avaliar a sensibilidade dolorosa, tátil e térmica. Como a doença pode demorar vários anos para se manifestar, o conhecimento é a melhor arma para permitir o diagnóstico precoce da doença. Se não tratada, ela pode deixar sequelas irreversíveis. Como pega essa doença? Apesar de ser uma doença contagiosa, para adquiri-la é necessário um contato muito próximo e frequente com uma pessoa que tem a doença e não recebeu o tratamento. Ela é transmitida por meio de gotículas nasais e orais. 90% das pessoas que têm contato com um doente não pegam a doença. É importante lembrar que a hanseníase não é transmitida por beijos e abraços, aperto de mãos, compartilhamento de utensílios domésticos ou alimentos, roupas, piscina ou banco de ônibus. O melhor de tudo é que a hanseníase tem cura e o seu tratamento é gratuito e realizado pelo SUS. Ele é feito por via oral com uma associação de medicamentos seguros e eficazes por 6 a 12 meses. Mancha na pele pode ser uma doença séria. Procure um posto de saúde. Para mais informações, acesse www.saude.gov.br. Muito bem, gente. Vocês têm alguma pergunta? Professora, como que é a adesão ao tratamento dos pacientes? Porque é um tratamento bem longo, né? Na verdade, assim, se a gente for considerar, por exemplo, a tuberculose, que também tem um tratamento longo, e que exige também visitas supervisionadas, né? É do mesmo jeito que o da tuberculose, né? Mas o problema é que eu acho que o estigma com a hanseníase consegue ainda ser maior do que o estigma com a tuberculose. Mas até por conta disso é que a gente faz o tratamento, esse tratamento supervisionado, entendeu? Entendi, obrigada, professora. Alguém mais? Perguntas? Dúvidas? Talvez as pessoas dos primeiros anos tenham ficado com mais dúvidas, porque praticamente nem tiveram nada de dermatologia, né? Então, e aí fica um pouco confuso, mas espero que, de uma maneira geral, as principais mensagens tenham sido passadas, tá bom, gente? Se vocês não tiverem mais perguntas... Muito obrigada pela aula, professora, foi maravilhosa. Obrigada, gente. Não esquece Obrigada, professora. Tchau, tchau. Tchau, não esquece de me mandar a gravação.